Conte o que aconteceu com o Democracy Now! E com a narrativa ocidental em geral. Sim, quero dizer, é bastante interessante que você sabe o New York Times não fala sobre todos os palestinos que são estuprados em masmorras israelenses. E nós temos imagens disso. Não fala sobre como pessoas como Epstein são suicidadas. Não fala sobre como os Estados Unidos têm mais prisioneiros encarcerados do que qualquer outro país do mundo. Mesmo tendo uma população que é um quarto da China, tem muito mais prisioneiros do que a China. E, proporcionalmente à população iraniana, a população carcerária dos Estados Unidos é muito maior do que a do Irã. Então os Estados Unidos não têm nada do que se orgulhar. Mas é assim que a mídia ocidental funciona. São todos iguais. O New York Times não é diferente do Breitbart quando se trata do Irã. A CNN não é diferente da Fox News quando se trata do Irã. Um pode ser mais sofisticado, outro pode ser mais bombástico, mas são a mesma coisa. Molars thing regime politic. Também queria acrescentar rapidamente que tenho lido o livro de Stephen Kinzer sobre o golpe. E é muito interessante notar que os golpes do pós-Segunda Guerra Mundial começaram com o Irã. Quero dizer, isso é algo muito importante a ser colocado em pauta. E foi o New York Times que começou a chamar Mohammad Mossadegh de Hitler, de Stalin, de ditador. O New York Times, em 1951, 1953, usou a mesma linguagem sobre o governo do Irã naquela época, antes do golpe, que usa sobre o governo iraniano e a República Islâmica do Irã desde sua criação. A mesma linguagem, loucos, pessoas insanas, todo tipo de absurdo. Mas o que o Democracy Now! Fez foi algo parecido com os democratas. Quer fingir que é anti-guerra, mas só fala mal do Irã. Então a apresentadora ficava repetindo, esqueci o nome dela, Amy alguma coisa. Amy Goodman. Isso, Goodman. Ela ficava dizendo, o regime iraniano, o regime iraniano. E aí estávamos falando sobre o ataque aéreo dos Estados Unidos ao Irã, e ela fala sobre os ataques aéreos de Israel e o ataque aéreo dos Estados Unidos. E então ela fala sobre a prisão de Evin, a notória prisão de Evin. É uma prisão como qualquer outra. Mas você sabe, eles têm que usar notória quando se trata do Irã. Eles nunca usam notória quando se trata de prisões americanas, que são infinitamente piores. Na verdade, Evin é uma prisão até que boa. As pessoas lá são tratadas razoavelmente bem. E o governo do Irã, por causa da imagem que o Ocidente criou para essa prisão, dá privilégios bem razoáveis aos presos de lá. E muitas pessoas que são presas vão para lá e depois saem. Na verdade, dizem que não é tão ruim assim. Agora, eles podem dizer o que quiserem. Eu não me importo. Podem me chamar de propagandista. Eu não me importo. Não faz diferença para mim, porque nada do que eles dizem importa para mim, porque está claro como o dia quem eles são. Eles apoiam genocídio. Eles apoiam o Holocausto. Eles ficam em silêncio sobre Epstein. Eles ficam em silêncio sobre os estupros que os israelenses estão cometendo contra os palestinos. Então eles não têm nenhuma credibilidade. Mas o Irã é o país que está defendendo o povo palestino. O Irã é o país que está enfrentando esse holocausto. Todas essas guerras, todos esses assassinatos e massacres. Acabei de postar um tweet sobre uma mulher iraniana que é gerente sênior da Companhia Nacional de Eletricidade do Irã. Os israelenses a assassinaram hoje. Ela era responsável pelas estatísticas no Ministério, na empresa estatal de eletricidade, a Companhia Nacional. Existe uma revolta feminista nos Estados Unidos em relação a isso? É, exatamente. Mulheres, vida, é uma piada. É tudo besteira. Eles não se importam com o Irã. O Irã foi um ponto muito importante tanto no Afeganistão quanto na Líbia. Com certeza. Então, no Irã, você sabe, alguma dessas feministas bem financiadas ou ONGs vai lamentar essa mulher? Claro que não. Até agora, 44 mulheres foram assassinadas pelo regime israelense. 42 ou 44, não tenho certeza, duas delas grávidas.
Alguma indignação no Ocidente? Claro que não. No Líbano, eles mataram milhares, e em Gaza mataram pelo menos dezenas de milhares de mulheres, pelo menos, provavelmente centenas de milhares, direta e indiretamente. Mas o New York Times não se importa com isso. Então não importa. Não importa para mim. Porque às vezes as pessoas dizem, sabe, quando você está enfrentando essas pessoas, como se sente? Eu não me importo. Porque eles podem me chamar do que quiserem. Eles podem chamar, eles foram expostos ao mundo. Depois de Gaza, todo mundo sabe o que é o New York Times. Não é melhor do que os jornais de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. É a mesma coisa. Então, basicamente, o que o New York Times está fazendo, o que a CNN está fazendo, e todo o aparato da grande mídia no Ocidente, liberal, conservador, e até mesmo em lugares como o Democracy Now!, é que eles estão ocupados demonizando o Irã ou o Piers Morgan. Por quê? Porque quando você demoniza o Irã, você está justificando morte e destruição. Você está justificando a guerra. Você está tentando criar um ambiente onde o Ocidente possa se safar com a guerra. E as pessoas digam, bem, sim, o Irã merece isso. Claro, não acho que esse seja o objetivo da apresentadora do Democracy Now! Mas ela está tão imersa nessa narrativa que não percebe. Ela não parece compreender que, na verdade, o que está fazendo é defendendo a guerra. E ela convidou essa suposta iraniano-americana, que só ficou falando mal do Irã. Isso me lembrou de um episódio em Beirute, quando o regime israelense realizou ataques à cidade. Al Jazeera English levou seus jornalistas para Beirute e, enquanto os israelenses destruíam blocos de apartamentos e massacravam pessoas, ela estava no ar falando mal do Irã, dizendo como o Irã viola os direitos humanos e os direitos das mulheres, e como o Irã é terrível. E eu deveria entrar no ar depois dela. E ela é tipo a jornalista da Al Jazeera. Eu protestei. Eu disse, eles estão bombardeando Beirute e você está falando mal do Irã. É assim que funciona. Então essas pessoas no Ocidente demonizam o Irã. E essas outras pessoas, elas precisam demonizar o Irã para continuarem relevantes. Então essa mulher, a apresentadora, trouxe esse iraniano-americano, esse cara que supostamente era anti-guerra, mas ele continuava insultando o Irã e dizendo o quanto o país é maligno e que não é assim que se promove uma mudança de regime. É como se ele precisasse falar mal do Irã para ser visto como objetivo, decente e ocidental. Mas eu não me importo com o que dizem sobre mim. Isso não faz diferença para mim. Eles podem me chamar de monstro. Podem me chamar de porta-voz, podem me chamar do que quiserem. Acho que está bastante claro onde eu estou e onde eles estão, onde você está e onde eles estão. Nós somos contra o genocídio. Eles são a favor do genocídio. Somos contra o massacre de pessoas, seja no Irã, Líbano, Iêmen ou Síria. Em muitos casos, eles imitam a propaganda ocidental. Eu nunca acompanhei o Democracy Now!, mas sei que sobre a Síria, eles basicamente é propaganda ocidental. Então eles são cúmplices na destruição da Síria. São cúmplices na ascensão do ISIS e da Al-Qaeda. São cúmplices em enganar seu público, mesmo achando que são críticos ao establishment. No caso do Irã, é a mesma coisa. Eles sentem que precisam atacar o Irã e dizer o quanto ele é maligno para serem levados a sério nos Estados Unidos. Mas o fato é, e isso é algo que estou vendo, algo que sinto, as pessoas ao redor do mundo agora enxergam isso. Hoje pessoas estão apoiando o Irã que eu jamais imaginaria há alguns anos. Porque ao redor do mundo as pessoas estão vendo que é o Irã que está se sacrificando. E a resistência, e o eixo da resistência, estão se sacrificando. Por quê? Porque palestinos não querem massacrados. Eles são persas, são iranianos, são grupos étnicos iranianos. One of the Iranian ethnic groups? No, they're Arabs. Of course, Iran has Arabs, but they're Arabs. Não, eles são árabes. Claro, o Irã tem árabes, mas esses são árabes que nem sequer estão perto do Irã. Você sabe, entre a Palestina e o Irã há 2 países, é longe.
Não temos fronteiras com a Palestina. Eles são árabes sunitas. E por décadas têm tentado criar uma divisão entre nós. Têm tentado dizer aos árabes que os xiitas são seus inimigos. Eles davam desinformação e informações falsas sobre os xiitas. Dizem que os iranianos são seus inimigos. Você sabe, vocês são árabes. Sempre foi dividir para conquistar. Mas apesar de tudo isso, o Irã sempre permanece firme em seu apoio ao povo palestino. E mesmo que às vezes alguns palestinos sejam profundamente sectários, e então a mídia ocidental e a mídia persa os promovam para que os iranianos olhem e digam: estamos apoiando os palestinos, mas eles nos odeiam. Apesar disso, os iranianos sempre permaneceram firmes, porque sempre disseram: eles são oprimidos, estão sendo abusados, estão sendo marginalizados, estão sendo massacrados. E agora o mundo vê isso. Agora o mundo vê a realidade como ela é, que o Irã é o país que está defendendo essas pessoas abusadas, enquanto todos os outros estão em silêncio ou são cúmplices. E, portanto, isso não funciona mais. A narrativa ocidental, ninguém a leva tão a sério assim. Aqueles que a levam a sério são sionistas, cristãos ou pessoas fortemente influenciadas por propaganda, profundamente sectárias, como os clérigos financiados pelo Catar, pelo governo turco ou pelo governo saudita. Antigamente era a Arábia Saudita que fazia esse tipo de coisa, mas eles se afastaram e deixaram de lado o wahhabismo e o salafismo. Agora a Turquia e o governo turco, claro, junto com o Catar, estão por trás desse tipo de coisa. E isso é muito triste, porque a Turquia é uma sociedade maravilhosa. É muito parecida com o Irã, você sabe, a tradição sufista, e semelhante em outros aspectos também. Mas o governo is a snap for him right no Murassem. Sim, quero dizer, você sabe, o mesmo vale para o Paquistão. O Paquistão foi mais pioneiro do que a Turquia. Era moderado. E, na verdade, se você viu a entrevista da Sky News entre o ministro da Defesa do Paquistão e o repórter, ele disse: por 30 anos, fizemos o seu trabalho sujo. E não me lembro exatamente das palavras, mas o Ocidente, através do dinheiro saudita e assim por diante, empurrou o Paquistão e o Afeganistão para longe do seu Islã tradicional e moderado, em direção ao extremismo e ao salafismo. O Ocidente fez isso. Assim como promovem o sionismo, assim como promovem os neonazistas na Europa, promovem extremistas em nossa parte do mundo. E agora, infelizmente, a Turquia, o regime de Erdogan, está fazendo a mesma coisa. Novamente estou falando como indivíduo. Não faço parte do governo iraniano. O governo iraniano jamais diria algo parecido com o que estou dizendo. Mas essas são as minhas opiniões. Se eu fosse o ministro das Relações Exteriores, obviamente não falaria assim de jeito nenhum. Mas essas são as minhas opiniões. Pessoas ao redor do mundo veem que o Irã, o Hezbollah, o Ansar Allah, aqueles que eram ao lado do povo palestino e fizeram esses sacrifícios, estão do lado certo da história. Eles estão do lado da verdade. E o Ocidente, eles estão do lado do genocídio. Não há, sabe, não há ambiguidade. Então, quando as pessoas olham para as décadas de narrativas anti-iranianas, a menos que sejam profundamente sectárias, profundamente racistas, ou a menos que sejam, sabe, lembre-se do culto sionista, cristão sionista, que acredita que Cristo aprova genocídio, essas pessoas malucas, as pessoas entendem o que está acontecendo. Eu sinto isso, eu vejo isso, porque tenho muita interação com as pessoas, especialmente nos últimos 20, as coisas mudaram dramaticamente. E sabe, espero que as mudanças em toda a região. Não acho que as coisas vão continuar assim. Mas de qualquer forma, é assim que infelizmente o Ocidente é. Você mencionou como o Paquistão se tornou vítima desse radicalismo nos anos 1980, final dos anos 1970, após a derrubada de Zulfikar Ali Bhutto e a chegada de Zia-ul-Haq. Mas a principal paixão era o Afeganistão.
E a tragédia foi que o Afeganistão não era um paraíso, mas culturalmente era muito aberto. Havia mulheres nas universidades, onde pessoas como Gulbuddin Hekmatyar e outros, financiados pela CIA e dinheiro saudita, começaram a jogar ácido, fazendo tudo o que podiam para expulsar as mulheres das universidades, dos hospitais, de todos os tipos de espaços públicos. Tudo isso era para incitar aquele movimento jihadista. Bem, você sabe que no Afeganistão, tenho certeza de que você sabe disso, e tenho certeza de que muitos dos seus telespectadores também sabem, mas a catástrofe do Afeganistão não começou com a União Soviética. Ela começou com Carter e Brzezinski desenvolvendo um plano para incentivar a União Soviética a invadir. Então eles começaram a apoiar os chamados Mujahideen e queriam criar o Vietnã da União Soviética. E a União Soviética caiu na armadilha. Mas o ponto interessante é que os primeiros livros Takfiri não foram publicados pela Arábia Saudita. Naquela época, os sauditas não tinham essa capacidade. Eles foram publicados pelos Estados Unidos, nos Estados Unidos, pela Universidade de Nebraska, Omaha. E as pessoas podem pesquisar isso, podem usar o DeepSeek agora mesmo. Então uma editora universitária publicou livros Takfiri para ajudar a espalhar o extremismo no Afeganistão, para que eles odiassem os russos. E claro, nós sabemos, não foi a Universidade de Nebraska, esse infame centro de relações exteriores. Muitas universidades nos Estados Unidos são infames, mas de qualquer forma, bem, sabe, eu não quero generalizar, porque pessoas boas estudaram em muitas dessas universidades. Eu não quero, sabe, mas o ponto é que universidades-chave dos Estados Unidos têm tido uma relação próxima com a USAID, com a NED e com o Exército. Quero dizer, as universidades americanas têm sido ferramentas. Não estou dizendo que não existam pessoas boas lá, ou que não existam bons professores, mas as escolas, as universidades, fazem parte desse aparato do império. Mas de qualquer forma, um último ponto que quero destacar antes de você fazer outra pergunta é que, quando a Turquia e o Catar, especialmente esses dois, começaram a trabalhar com os americanos para apoiar extremistas na Síria e apoiar esses grupos Takfiri, fui convidado para a Turquia porque tenho muitos amigos lá, inclusive no Partido Governista e em outros partidos. Conheço pessoas do Partido Governista desde antes de chegarem ao poder e me convidaram para um congresso na Turquia do qual participei em 2012 e novamente em 2013, o mesmo congresso. E eu disse em ambas as ocasiões que o que estava acontecendo na Síria, uma guerra suja, não era do interesse da Turquia. E dei a eles o exemplo do Paquistão. E eu disse que o Paquistão era um país moderado, era um país culto. E veja o que a ideologia Takfiri fez. E eu disse que isso teria um impacto semelhante na Turquia. Anos depois, meus amigos no Partido Governista disseram, você estava certo. E agora, em Istambul e em outras cidades, você vê esses lugares onde salafistas e extremistas salafistas, grupos Takfiri, são um grande problema para eles. Mas o Sr. Erdogan os usa como seus soldados de infantaria, e ele não está prestando nenhum serviço à região, nem ao povo da Turquia. É muito triste, porque tínhamos grandes esperanças em Necmettin Erbakan. Ele era um verdadeiro líder, um verdadeiro amigo da Palestina, um homem de grande princípio, e as forças na Turquia e na OTAN conseguiram, de certa forma, removê-lo da cena política e trazer uma liderança pró-OTAN.